Existem alguns países e cidades com uma proporção extremamente alta e desproporcional de mulheres em relação aos homens. Em algumas ocasiões, elas precisam competir por parceiros devido à escassez masculina na região. De acordo com as estatísticas, a cada mulher que nasce, também nasce um homem, mantendo uma proporção quase perfeita, exceto em períodos de guerra, nos quais muitos homens perdem a vida. Atualmente, há cerca de 3,97 bilhões de homens e 3,90 bilhões de mulheres no mundo, compreendendo a população global. No entanto, existem certos países e cidades que fogem completamente dessa regra. Neste vídeo, exploraremos os lugares onde a quantidade de mulheres é significativamente maior do que a de homens. Se você tem interesse nesse assunto, continue assistindo até o final. De acordo com relatos de pessoas que já viajaram para determinados locais, estamos tão acostumados com uma proporção igualitária de homens e mulheres, 50-50, que qualquer pequena alteração, como uma diferença de apenas 7% a mais de mulheres, se torna extremamente perceptível no dia a dia. É impressionante como parece que você está em um mundo composto apenas por mulheres. Um exemplo desse fenômeno é a Letônia, um país pequeno do leste europeu, com sua capital, Riga, que possui 700 mil habitantes, sendo 400 mil mulheres. É uma cidade pequena, preservada e tranquila, onde os homens representam apenas 43% da população. Outro exemplo é a Lituânia, capital da Lituânia, vizinha da Letônia que mencionamos anteriormente. É daqueles países em que apenas olhando o lugar ou conversando com os moradores, você já sabe onde está. Geralmente as pessoas têm cabelos loiros, olhos claros, há construções seculares, castelos e uma atmosfera histórica encantadora. A arquitetura clássica é marcada por uma predominância surpreendente de mulheres, muito além do que estamos acostumados a ver. Cerca de 58% da população consiste em mulheres na Lituânia. No entanto, este não é um país em que as pessoas lutam para morar. Na verdade, há mais pessoas deixando o país do que entrando, o que provavelmente se tornará um problema local em breve. Isso pode resultar em uma maior facilidade para imigrantes, como nós, morarmos lá. Em Hong Kong, China, a proporção de mulheres é de 60% em relação aos homens, uma diferença incrível. Isso se torna evidente ao passear pelas ruas. As pessoas aqui são muito amigáveis com estrangeiros, pois constantemente recebem novas pessoas. Mesmo que você não fale a língua local, é possível fazer novos amigos facilmente, pois eles estão dispostos a ajudar em qualquer coisa. No entanto, um ponto negativo em Hong Kong é o fato de ser um lugar pequeno e superlotado. A densidade populacional é alta, com pessoas por todos os lados, e isso resulta em um dos maiores custos de aluguel em toda a Ásia. Além disso, há uma maior concentração de mulheres, o que é uma consequência desse contexto. Algumas das maiores do mundo. Por outro lado, os restaurantes são muito baratos, o que pode equilibrar o orçamento da viagem. Curaçao é um lugar paradisíaco, tanto para viajar como para aproveitar benefícios fiscais. Trata-se de uma ilha holandesa no Caribe, próxima à Venezuela, com apenas 160 mil habitantes, dos quais 90 mil são mulheres. Essa quantidade de habitantes é menor do que um bairro médio em São Paulo. Curaçao é muito procurado por aqueles que gostam de praias de águas claras e mergulho. Além disso, é um destino bastante popular para empresas de apostas online, muitas das quais têm sede na ilha devido às regulamentações flexíveis em relação à segurança dos clientes, questões financeiras e impostos. Em Djibouti, na África, encontramos um país pouco turístico localizado no nordeste do continente, próximo à Etiópia e à Somália. É um país claramente pobre, mas que não pode deixar de fazer parte dessa lista, pois 60% de sua população é composta por mulheres. Há boatos de que as mulheres buscam parceiros estrangeiros para se casar e deixar o país em busca de uma vida melhor. Portanto, esses lugares oferecem características peculiares, como uma proporção incomum de mulheres em relação aos homens em Curaçao e a possibilidade de encontrar parceiros estrangeiros em Djibouti. Cada destino possui seus encantos e particularidades, tornando-os interessantes para os viajantes que desejam experimentar algo diferente. Há uma grande demanda por homens, mas não há homens suficientes para atender a todas.
Isso resulta em uma taxa gigantesca de infidelidade masculina e muitos filhos nascendo fora do casamento. Na Ucrânia, quem já viajou para lá pode confirmar que a vida noturna é praticamente dominada por mulheres. Além disso, a baixíssima taxa de natalidade indica que essa situação provavelmente não mudará tão cedo. Assim como na Letônia, os moradores da Ucrânia estão cada vez mais emigrando para outros países europeus, o que abrirá muitas oportunidades para imigrantes se mudarem para lá. Cerca de 59% da população é composta por mulheres, o que significa que há muitas mulheres solteiras. Como resultado, a Ucrânia tem um dos maiores números de usuárias femininas em aplicativos de relacionamento em todo o mundo. Nauru é uma pequena ilha no Oceano Pacífico, considerada um dos países mais pequenos do mundo, com aproximadamente 11 mil habitantes, sendo cerca de 6.500 mulheres. Além disso, é um país pouco turístico e um dos menos visitados do mundo. Portanto, se você um dia visitar Nauru, esteja preparado para chamar muita atenção, quase como uma celebridade, devido à proporção desequilibrada entre homens e mulheres. O fato que preocupa muito as autoridades de saúde no país é que atualmente mais de 94% da população de Nauru possui sobrepeso, sendo que 71% é obesa. Além disso, mais de 30% dos habitantes sofrem com diabetes.